Olá, pessoal do Vitória Ensina em Casa, tudo bem com vocês? Prontos para mais uma aula de geografia? Muito bem, todo mundo preparado? Então vamos lá, com muita paciência, com muita sabedoria, com muita calma, prestando atenção na aula de hoje, que hoje eu trago um tema de população. Preparados para assistir a aula de hoje? Vamos embora comigo. População é o tema da nossa aula de hoje. Então, sejam todos muito bem-vindos, né? À minha população da aula de geografia da professora Thalita. Simbora. O que vem a ser população, pessoal? Segue aqui comigo a leitura. Vamos lá. O que é população? População é um conjunto de pessoas que ocupam um determinado espaço em um período de tempo específico. Ela pode ser classificada segundo vários aspectos, como religião, etnia, local de moradia, urbano ou rural, por exemplo, atividade econômica, ativa ou inativa, faixa etária, como jovens, adultos e idosos, e gênero, masculino e feminino. Além disso, as condições de vida e o comportamento da população são retratados através de indicadores sociais. Taxa de natalidade e mortalidade, expectativa de vida, índices de analfabetismo, participação na renda e etc. Então, população, pessoal, é esse conjunto de pessoas que tem várias características que se separam de diversas formas, dependendo da sua classificação, para se montar um perfil daquele local. Certo? Daquele país, daquela cidade, daquela região, enfim. A população é esse conjunto que ocupa esse espaço em um determinado tempo, tá? Porque essa população, ela está sempre o quê? Em movimento. Ela é dinâmica. Beleza? Vamos lá. População absoluta é diferente de população relativa. O caso do Brasil. Populoso. Grande população absoluta, 194 milhões. Pouco povoado, baixa população, ou seja, uma relativa, aproximadamente 23 habitantes quilômetros por metro quadrado. Então, existe a absoluta, que é o seu número geral, e a relativa, que é um determinado espaço, que está sempre em constante movimento. Pode ser para mais ou para menos. Ok? Vamos lá. A distribuição geográfica da população. A população mundial e brasileira está distribuída de maneira bastante irregular, ou seja, não é aquela coisa muito certinha, entendeu? Áreas, devido a fatores de ordem natural, socioeconômica e até histórica também. Eu tenho aqui um mapinha para vocês, que vai ser um pouco difícil para vocês observarem, porque está bem, né? Está bem embaçadozinho. Mas veja. Grandes cidades, a gente tem mais de 100 habitantes por metro quadrado. Então, é a partezinha mais escura. Aqui tem uma bolinha, é acima de 5. Acima de 5 mil. Acima de 5 mil pessoas por quilômetro cúbico. Então, assim, quanto mais escura a região, mais é a concentração de pessoas. Tá bom? Isso a gente chama de densidade demográfica das grandes cidades. Deixa eu mostrar outro mapinha aqui para vocês. Ó. Por quilômetro quadrado. Tá vendo? De 1 a 5, vai aumentando as cores, vai ficando mais forte, vai ficando mais populoso. Ou seja, vai ficando mais inchado de pessoas. Tá vendo? Então, aqui são as populações. Você pode ver que tem locais bem clarinhos, onde não tem muita frequência de muitas pessoas. É pouquinhas pessoas. É assim que a gente avalia o mapa, pela sua legenda. Vamos lá, seguindo. Daí, dentro do assunto de população, eu venho trazendo aqui para vocês um tema bastante importante, que é a taxa de natalidade. Taxa de natalidade é o número de nascidos vivos registrado em um ano por 1.000 habitantes. Tá certo? Causas da queda da natalidade. O que é que causa a taxa baixinha de nascidos, né? O que é que causa isso? Queda no número de casamentos precoce, alto custos com os filhos, ingresso da mulher no mercado de trabalho, avanços na medicina com métodos anticoncepcionais, que são aqueles métodos para se evitar a gravidez, tá bom?
Então, o que pode causar uma queda na natalidade são esses pontos bem relevantes aqui que eu apontei para vocês, tá bom? Fora a taxa de natalidade, a gente também tem a taxa de mortalidade. A gente tem que avaliar todas as taxas. Aqui nasce e aqui morre. Então, vamos lá. Causas da queda da mortalidade. A melhoria no saneamento básico, que causa uma qualidade de vida. Se está havendo uma queda de mortalidade, então quer dizer que está havendo um aumento de qualidade de vida. E o que é que causa essa qualidade de vida? O que deixa essa taxa de mortalidade bem baixinha? Olha, a melhoria no saneamento básico, condições de vida melhor no espaço urbano, no espaço rural, no espaço onde você vive, tá bom? Avanços na medicina, a descoberta de vacinas, remédios, novos tratamentos para diversas doenças, fazem com que as pessoas consigam viver mais, tá? E novas tecnologias médicas, como cirúrgicas, exames mais avançados para descobrir doenças logo no seu início e ter, assim, uma chance de cura mais rápido, entendeu? Então, isso tudo são melhorias, né, causas que faz com que a queda de mortalidade dê uma baixada, tá bom? Vamos lá. Taxa de expectativa de vida. Quais são as causas do aumento dessa expectativa de vida? Destaca-se a melhoria nas condições de saúde, principalmente, incluindo a implantação de saneamento básico, campanhas de vacinação e melhor atendimento médico-hospitalar a crianças e a gestante. Até porque, por incrível que pareça, a gente tem uma taxa ainda bem pontual, que é quando as mulheres grávidas vão ter bebês e os bebês, infelizmente, não conseguem sobreviver, né? Aí os bebês morrem. E isso é um fato muito, muito preocupante, porque vai fazer com que caia, né, a taxa de natalidade e aumente a taxa de mortalidade também. E a gente precisa garantir condições boas e necessárias dentro da medicina para dar essa qualidade de vida e essa expectativa de vida da criança se desenvolver, crescer, fazer parte da nossa sociedade, tá bom? Então, vamos lá, seguindo. Crescimento demográfico, crescimento vegetativo ou natural, tá certo? Daí eu tenho a taxa de imigração, migração saindo, emigração entrando, imigração dentro do estado, fatores atrativos que traz para o nosso local, para o nosso espaço, e os fatores repulsivos, o que faz com que as pessoas se afastem daquele local, tá bom? Estrutura da nossa população, vê só a estrutura da nossa população. Com base na estrutura ocupacional, que a gente tem a população econômica ativa, certos? E a população economicamente inativa, tá bom? Os setores da economia. Eu tenho alguns setores na economia. Eu tenho o primário, que é a agricultura, a pecuária, o extrativismo, de onde tem lá no começo. O secundário, que eu tenho a indústria, que eu tenho a agricultura, tenho aquela matéria-prima, levo para as indústrias, transformo, que eu já estou no setor secundário, e levo para o comércio, para os supermercados, né, para dar acesso à população, que já é o setor terciário. Tá bom? Ok? Então, eu tenho a base da estrutura ocupacional, no que as pessoas se ocupam, e tenho aqui uma base de setores da economia: primário, secundário e terciário. Ok? Seguindo. Índice de desenvolvimento humano. Tudo isso está ligado, tá, minha gente? Desde as taxas que a gente começou a ver, o conceito de população, a ocupação em que aquele indivíduo, né, tem na sociedade para desenvolver os trabalhos, seja ele no setor primário, secundário e terciário. A gente também envolve dentro desse assunto o Índice de Desenvolvimento Humano, que é o IDH, tá? Que é um dado utilizado pela Organização das Nações Unidas, que é a ONU, para analisar a qualidade de vida de uma determinada população. Então, o IDH ele vai avaliar todos os fatores que vai contribuir, certo? Para analisar a qualidade e o desenvolvimento da vida do ser humano, daquela população, daquele determinado lugar. Então, o que é que eles analisam lá?
Então, os critérios utilizados para calcular o IDH são o grau de escolaridade das pessoas, a renda e o nível de saúde. Uma coisa está ligada com a outra, pessoal. O grau de escolaridade, quanto mais você estuda, mais oportunidades na vida você vai ter para ter um bom emprego, seja ele em qual setor for, e que vai ter uma renda. E essa renda vai te dizer qual vai ser o seu nível econômico, né? E vai também dizer o seu acesso à saúde também. Então, uma coisa está ligada com a outra. A gente está falando geograficamente da estrutura da nossa população e de tudo que é ofertado e o que ela tem para oferecer para esse espaço, tá bom? Analisando tudo isso, também temos o nível da saúde da população. Esse nível da saúde vai fazer nivelar a nossa pirâmide etária, que é um assunto que a gente vai ver daqui a pouquinho também. Então, vê só. O índice de desenvolvimento humano varia de 0 a 1. Quanto mais se aproxima de 1, maior o IDH de um local, ou seja, maior qualidade de vida, tá bom? Seguindo. Vamos lá ver uma estrutura etária, tá? Na nossa pirâmide etária. A pirâmide etária, ela é dividida em duas partes. A parte masculina e a parte feminina da nossa população, tá? Além de ser dividida nesses dois fatores, a gente também divide ela em idades, blocos de idade. Geralmente é de 5 em 5, mas a gente separa ela por blocos de idade. E além dos blocos de idade, a gente separa aqui, ó, entre jovens, adultos e idosos, tá bom? Então, vejam basicamente, a base da pirâmide etária sempre é a questão das crianças, dos jovens, né? Dos nascidos, da taxa de natalidade. O meinho, essa parte azul, geralmente é a parte dos adultos, né? Dos jovens e adultos. E a parte vermelhinha, dos idosos. Tá certo? Então, basicamente, a nossa pirâmide etária, qualquer pirâmide etária, que é um gráfico que serve para a gente analisar a população daquele local, serve para a gente ver esse tipo de coisa. As idades entre homens e mulheres, e assim, de acordo com o que a gente vê no gráfico, a gente analisa no que está falhando aqui nessa determinada região. Onde é que a gente pode investir mais para ter uma qualidade de vida melhor? Entendeu? Então, o gráfico da pirâmide etária, ela serve muito para isso também. Então, vamos lá. Pirâmide etária nos países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Vejam só. Geralmente, nos países desenvolvidos, os desenvolvidos, a base da pirâmide etária, ela tem que estar sempre menor, porque ela tem que estar sempre controlando aquela pirâmide. Ela não pode nem ser muito pontuda para cima, nem muito pontuda para baixo, tá bom? Ela tem que ter um equilíbrio, tá certo? Então, a pirâmide etária, ela, da parte base de um país desenvolvido, ela tem que estar sempre o quê? Nivelando, ela tem que estar sempre menorzinha. O meinho mais gordinho e a pontinha não pode ser tão fina, tá certo? Porque aí a gente sabe que existe um controle de nascidos, existe um desenvolvimento da vida adulta, e quando a gente chega lá na ponta, que é na parte idosa, e ela ainda está grandinha, quer dizer qualidade de vida, quer dizer que as pessoas estão vivendo mais. Entendeu agora? Então, é importante, sim, que a gente tenha nascidos, sim, é importante, mas que essa qualidade de vida, ela continue também até a sua vida idosa. Certo? Fazendo com que as pessoas sobrevivam mais tempo, tá? Com acesso à medicina, com acesso ao saneamento básico, com acesso a grau de estudo também, à renda. Tudo isso é avaliado dentro de uma pirâmide etária, tá bom? Então, ó, pirâmides etárias do Brasil. Em 1980, olha aqui, essa primeira pirâmide. Perceberam que a basezinha dela é maior e que lá em cima é bem curtinho, é bem fininho? Já no ano 2000, olha só como é que está. Ou seja, porque as pessoas... O que causa, né, a baixa da taxa de natalidade? Justamente o que a gente viu nos slides anteriores. O acesso da mulher ao mercado de trabalho, o acesso à medicina com medicamentos anticoncepcionais, entendeu? Então, vários fatores vieram a contribuir para essa taxa de natalidade diminuir.
Pergunta a sua avó, por exemplo, a sua bisavó, por exemplo, quantos filhos ela teve? E hoje, a sua mãe tem quantos filhos? Percebeu a diferença aí? Entendeu? Então, vejam só. Olha a pirâmide do ano 2020, como tá. Ela pode ser niveladazinha, igualzinha, nem tanto, minha gente. Não pode ser totalmente nivelada. O que tem que prevalecer é assim, não ser tão fininha a base, não pode ser muito fininha, tá bom? Ela tem que ser do jeitinho que tá aqui, né? Ou um pouquinho menos. E o meio, ele tem que estar mais inchadinho. E esse inchadinho, ele tem que ir prevalecendo até a ponta. E não diminuir tanto, e não afinalar. Tá bom? Porque isso vai me garantir uma qualidade de vida da população. Tá bom? E aí a gente encerra, né, o nosso conceito de população, hoje para as nossas turminhas, para os nossos alunos, nessa pirâmide etária. Para que vocês possam analisar, observem o seu dia a dia, observem as pessoas e vejam, será que a nossa população brasileira está tendo realmente uma qualidade de vida adequada? Será que eu estou tendo acesso a tudo mesmo? Será que eu estou tendo acesso a essa medicina que faz com que a minha qualidade de vida cresça? Então, tudo isso deve ser avaliado. Quando a gente estuda a geografia, principalmente a população, a gente tem que ter uma visão macro de tudo que está ao nosso redor, de tudo que está dentro do nosso espaço. Lembra de espaço, território, região que a gente deu aqui nas outras aulas? Então, temos que estar sempre atento a isso, pois é a nossa vida que está sendo posta em jogo também. Então, essa qualidade, esses conceitos de população, não é só para os cadernos, para os estudos, é para a vida, é conhecimento para o resto da sua vida. Tá certo? Ok? Então, pessoal, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, tenham compreendido cada detalhe e, espero vocês na próxima aula, tá bom? Então, foco nos estudos, preste atenção nas aulas e, beijos e até a próxima aula. Tchau, tchau.